Meu nome é Thaís Borman, eu sou a rainha das bolachas e eu sou criadora do método MBS, Minha Bolacha de Sucesso. E eu ensino as mulheres a lucrarem com bolachas artísticas, bolachas decoradas e fazer também, né, dessa atividade tão gostosa, também ter a sua independência financeira e emocional. Começando, gente, do absoluto zero, e é isso que eu quero falar para vocês hoje nesse tema de fornos, porque às vezes uma das primeiras coisas que impacta é quando olha, né, as bolachas, as decorações, se encanta, se apaixona e fala assim, quero começar, mas de cara já pensa assim, puxa vida, eu vou precisar investir em materiais caros e uma das coisas que eu vou precisar comprar é um forno. Mas eu vim aqui hoje para falar para vocês que muito pelo contrário, nós conseguimos sim trabalhar e produzir até bastante a partir daquilo que nós temos em casa. Então, eu quando comecei na atividade com bolachas, né, na confeitaria, eu tinha apenas o forno a gás, o fogão normal, aquele convencional, que não é esse inclusive, tá? Esse que eu tenho aqui hoje, ele já é um outro que eu comprei um pouco melhor do que o que eu tinha no início. Mas eu produzi muitas bolachas com esse forno convencional a gás, o que é acoplado no nosso fogão, né? Porque nós sabemos que hoje, principalmente, existem diversos tipos de forno, muitos mesmo, é uma variação muito grande. Mas quem já tem, né, um forno em casa, às vezes é um pouco mais antigo, por mais que tenha um forno já há algum tempo em casa, muitas às vezes não conhecem o que tem em casa. E eu brinco sempre com as minhas alunas que forno e marido é tudo igual e a gente tem que conhecer o que tem em casa. Como é que eu vou conhecer um forno, Thaís? Primeiro que não existe outra forma de se conhecer o forno que você tem em casa, a não ser usando, assando uma bolacha, fazendo uma produção e observando. Né? Então você vai precisar sim fazer um processo de observação, vai fazer uma massa de bolacha, vai aquecer o seu forno, seguindo sempre as recomendações de cada receita. Existem receitas que exigem o forno um pouco mais, com a temperatura mais baixa, outro com a temperatura um pouquinho mais alta. Então voltando aqui, né? Você tem várias formas, né, de fazer muitas bolachas usando o que você tem em casa, desde que você conheça o equipamento que você tenha, desde que você conheça o seu forno, tá? Então o que nós precisamos saber para conhecer? Primeira parte de tudo, a primeira parte é você utilizar o seu forno. Para você conhecer se ele esquenta mais de um lado, se ele esquenta mais atrás, se ele esquenta mais na frente, se ele demora para aquecer, se ele assa muito rápido. Então isso tudo você só vai de fato saber na prática. Nós temos até o depoimento de uma princesa que contou para nós que assou mais de 3.500 bolachas nesse Natal usando apenas o forno convencional dela, o forno a gás. Mas enfim, eu vim aqui nessa live para que a gente possa conversar um pouco mais e você entender as diferenças aí dos fornos, né? Começando do princípio que você não precisa investir em nenhum forno para iniciar nessa atividade, para você começar a fazer bolachas, você não precisa investir. Então, você tendo um forno em casa, você precisa conhecer. Então, eu vou falar dos tipos de forno, principalmente dos que eu tenho aqui em casa, para que se for parecido, enfim, ou igual o que você tem aí, você possa conhecer um pouco mais, né? Infelizmente, eu não tenho para mostrar o primeiro forno que eu tinha. Ele acabou sendo substituído até porque a demanda vai aumentando das bolachas e a gente vai sim querendo aumentar, acelerar a produção, né? Então isso tudo a gente precisa conhecer e se adequar. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos fornos. Vamos falar agora especificamente sobre o forno a gás, quais são as vantagens, quais são as desvantagens e como conhecer ele um pouco melhor, ok? Se você tiver alguma dúvida em relação a fornos, eu inclusive preparei um material de apoio, tá? Pra gente mandar lá no e-mail onde você já recebeu os 3 primeiros materiais de apoio, que são das aulas dos ingredientes. Nós falamos sobre açúcar, sobre farinha e sobre manteiga.
Então os 3 materiais eles estão em um só e-mail. Inclusive eu fiz um vídeo bem explicativo para vocês e coloquei no canal do Telegram, para que vocês possam então acessar direitinho e receber esse material aí também, tá? Ok, então o forno a gás, o que nós precisamos entender do nosso fogão, né, do forno a gás? Muitas pessoas têm ele acoplado, né, ele é o fogão e o forno junto, mas a gente sabe que também existe o forno separado por conta de muitas pessoas usarem o cooktop e tem o forno à parte, né, o forno embutido. Vamos falar desse fogão, não necessariamente desse modelo, mas desse fogão. Quais são as características de um forno a gás? Primeiro, né, que ele é aquecido com o gás, então ele vai depender de uma alimentação ali do gás de cozinha e ele vai sempre ter a chama na parte de baixo do forno, tá? Então ele vai aquecer de baixo para cima. O que isso implica nas minhas bolachas? Primeiro que eu preciso saber a forma que ele esquenta, porque se ele esquentar demais ele vai acabar queimando as minhas bolachas por baixo, né? Se eu não usar, por exemplo, a assadeira da maneira que eu inclusive vou falar aqui para você algumas dicas para usar melhor as assadeiras. E eu preciso também observar que muitos dos fornos, isso é uma característica muito normal do forno a gás, é assar normalmente mais de um lado do que do outro. Alguns até um pouco mais atrás do que na frente. Então ele acaba aquecendo mais a parte de trás ou de um dos lados. Isso impede com que eu faça bolachas? De forma alguma. Por que não impede? Primeiro, que você sabendo aonde ele aquece mais, ou seja, onde ele assa mais rápido, você sempre vai cuidar do tempo. Coloquei a minha assadeira de bolacha lá, eu sei que o meu forno assa mais atrás do que na frente, eu vou deixar um determinado tempo e vou fazer um giro na assadeira. Assim eu vou ter as bolachas assadas uniformemente, tanto as da frente quanto as de trás, porque eu vou fazer esse giro. Thaís, isso não interfere na qualidade da bolacha que está assando? Não interfere. Eu posso fazer esse giro que não vai acontecer nada, ok? Mesma coisa se assa de um lado ou do outro. Eu tenho uma princesa que no início ela falou que ela conseguia assar apenas uma carreira de bolachas no forno dela porque ele era muito forte. Era ligado o gás num condomínio, né, um prédio. E aí veio a distribuição do gás e ele vinha muito forte. Então acabava, por mais que ela deixasse no mínimo da potência do fogão, acabava queimando as bolachas muito rapidamente. Salvava só as primeiras, né? As que ficavam próximas da porta do fogão. E ela foi se adaptando e nem assim ela deixou de fazer bolachas e deixou de atender encomendas. Uma vez que ela aprendeu o comportamento e o temperamento do fogão dela. Agora, o que é interessante eu saber? Que os fogões, os fornos a gás, eles, na sua grande maioria, a porta é de vidro, né? Feita de vidro temperado. Então, a temperatura dele na frente sempre vai ser menor, tá? Então, sempre próximo da porta, a temperatura sempre tende a ser menor. Agora, lógico que existem vários e vários tipos de forno, mesmo sendo a gás, mas aqui a gente falou primeiro desse de fogão. Agora nós temos também um outro modelo de forno a gás, que ele não tem o fogão acoplado, que ele é só o forno, né? Então esse modelo normalmente ele já é maior, ele ocupa bastante espaço, ele é utilizado para produção na confeitaria, seja de pães, de bolos ou as bolachas, né, os biscoitos, só que ele acaba ocupando um espaço, então dificilmente nós que iniciamos com a produção e muitas vezes mantemos a nossa produção dentro de casa, dentro da nossa cozinha, acabamos não tendo um espaço para ele, então acaba sendo um investimento um pouco mais difícil, né? Então é interessante você observar esses detalhes, porque a primeira coisa, eu lembro que quando eu pensei em comprar um forno, né, que já estava produzindo bastante bolachas e pensei em comprar um forno novo, foi um dos primeiros que eu pensei em comprar um que ele é maior, só que aí ele tem uma estrutura de ferro que segura ele mais alto e não tinha espaço nenhum para colocar ele, né? Então você precisa ter um espaço específico,
Então não é o nosso caso. Acabei abandonando e não comprando por conta disso, por conta do espaço. Se nós formos falar sobre os fornos elétricos agora... antes de eu ir para o elétrico, deixa eu só dar o exemplo das assadeiras para o nosso forno convencional, tá? Existem alguns tipos de assadeira que, por mais simples que elas sejam, elas vão assar muito bem a bolacha de vocês, tá? Então, assim, na verdade, a gente não tem desculpa para começar a fazer bolacha. Não dá para falar assim, eu vou fazer bolacha, mas eu não tenho forno adequado. Não, você vai começar com o que você tem em casa. Eu vou assar a bolacha, mas eu não tenho a forma, porque aí eu vi aquelas formas quadradas diferentes, cheias de furinho. Eu não tenho aquela assadeira, então minha bolacha não vai dar certo. Mentira, porque você consegue fazer sim com o que você tem em casa. Só que tem que observar algumas coisas, né? Então, por exemplo, esse tipo de assadeira que eu tenho aqui é uma assadeira que tem teflon, né? Ela tem essa característica do antiaderente. Eu percebo que quando assa bolacha aqui, ela tende a queimar a parte de baixo da bolacha, porque ela acaba aquecendo demais, principalmente nesse forno, o forno normal, né, do fogão a gás. Então eu não aconselho usar essas formas de teflon. Agora você fala assim, Thaís, a assadeira que eu tenho é daquelas bem antigas, bem comum, como essa daqui, ó. Essa assadeira aqui ainda é da minha mãe, você pode ver que ela tá toda amassada, né? Mas enfim, uma assadeira que funcionou muito bem e que me ajudou muito a assar bolachas no início. O que eu aconselho sempre? Como eu sei, olha só, como eu sei que no fogão a gás o calor ele vem de baixo para cima, ou seja, a chama fica embaixo, eu tenho que sempre prestar atenção. Na maioria das vezes o meu fogão, né, o teu fogão aí a gás, ele tem duas esteiras, duas gradinhas. Uma gradinha sempre fica bem mais embaixo e outra fica mais ou menos no meio do fogão, do forno, mais ou menos na altura do meio. Sabendo que o calor maior ele está embaixo, então eu tenho que buscar usar sempre a última gradinha. Ou seja, eu nunca vou colocar as minhas bolachas para assar lá naquela primeira gradinha de baixo. Com isso, a minha bolacha vai tender a queimar muito mais rápido e principalmente assar mais rápido o fundo, aí deixa o fundo queimado e a parte de cima branca. Ela não fica com uma cocção, como que eu vou dizer? Homogênea, né? Não é homogênea, enfim, ela não fica assada por inteiro. Agora, como eu sei disso também, que o calor vem de baixo para cima, se eu colocar as bolachas da maneira como seria natural, né? Eu pegar a assadeira assim, nessa posição, distribuir as bolachas aqui dentro e colocar para assar. Então, primeiro, se eu colocar na gradinha de baixo, a tendência é já de queimar a parte de baixo das bolachas. Segundo, que a altura da assadeira, então eu percebo que essa assadeira tem uma altura. Essa altura aqui, ela vai impedir que o calor, ele distribua entre as bolachas aqui dentro. O calor vai vir de baixo para cima, né? E depois, logicamente, todo o forno fica quente, mas a circulação do calor aqui, ela fica mais difícil por conta dessas barreiras aqui da assadeira, que são as laterais. Então, como que eu posso, Thaís, assar uma bolacha com essa assadeira comum que eu tenho em casa, que tem a borda alta, e ter um bom resultado? Então, uma das dicas que ajuda muito, né, uma das soluções que eu encontrei é a gente trabalhar com a assadeira nessa posição. Então, eu vou, ao invés de usar dentro da assadeira, eu vou usar fora da assadeira. Ou seja, eu vou usar o fundo da assadeira para assar as bolachas. Isso dá certo, Thaís? Dá super certo. Porque o que acontece? Qual é a função de usar a assadeira dessa forma no forno a gás? O calor que vem de baixo, ele vai ter um espaço ainda maior para chegar nas suas bolachas, né? Então perceba que vai ter ainda a altura da assadeira. Se eu tiver ela assim, ela já vai pegar aqui a bolacha diretamente. Se eu tiver ela assim, o calor ainda sobe mais a altura da assadeira para daí chegar nas bolachas. Com isso, o calor está mais distribuído na parte superior do forno a gás, tá? Então, uma dica bem preciosa. Assadeira de bruço
na última esteirinha lá, na última prateleirinha do teu fogão, tá? Nunca embaixo, sempre em cima. Você pode, inclusive, fazer um teste, tá? Não gosto, não recomendo assar 2 assadeiras ao mesmo tempo. Uma na esteirinha de baixo, outra na esteirinha de cima. Não funciona, não dá certo. A de cima vai faltar calor e a de baixo vai sobrar calor. Então, a tendência de queimar a de baixo e não assar a de cima. Recomendo sempre assar apenas numa das gradinhas de cima. E aí, você vai sempre trocando as assadeiras. Quando o fogão ele é de 4 bocas, né, ou 5 bocas, como o caso desse daqui, o tamanho lá interno do forno, ele cabe 2 assadeiras dessa daqui em uma gradinha só. Então, cabe assim, né? Uma mais uma do mesmo tamanho lá. Opa, assim, né? Senão, já tô demonstrando errado. Então, ele vai caber 2 assadeiras nessa posição na gradinha de cima. Isso vai agilizar bastante o seu processo para assar as bolachas. Só que aí, o que acontece? Você vai precisar só ter uma paciência de aguardar e esperar um pouquinho esfriar a assadeira. Nós vamos falar isso na nossa aula de massas, tá? Pra frente, nós vamos falar sobre massas. E eu não posso usar a assadeira quente para colocar massa novamente. Então, só esse detalhe, mas eu vou entrar nesse detalhe não na aula de hoje, na próxima aula, tá? Então, eu consigo agilizar a produção usando 2 assadeiras nos fornos maiores. E também tem essa assadeira aqui, que tá um pouquinho feia, desgastada a minha assadeira, mas é uma assadeira de pizza. Nessa eu consigo colocar as bolachas aqui dentro. Por quê? Porque a lateral dela é bem baixinha. Não vai interferir na questão do calor. Porém, vai interferir se eu colocá-la na gradinha de baixo e não na gradinha de cima. A mesma coisa, tá? Dito tudo isso, a nossa maior preocupação é escolher o forno quando a gente vai dar o próximo passo, né? Mas é importante você saber essas diferenças. Primeiro, para você saber que não precisa você investir antes de começar. O importante é você começar e conhecer as suas necessidades para então tomar uma decisão adiante, assim quando a tua produção aumentar. O que acontece em característica de forno do fogão a gás? A gente percebe que o botão da temperatura dele, ele não tem opção para temperatura baixa. Esse meu aqui, ele começa com 170 e ele vai até 290. É o que marca ali no fogão, no forno, né? Alguns têm uma variação, começa com 160 no máximo, é a menor temperatura em torno de 160 a 170 que a gente encontra aqui. Agora um detalhe bem importante que a Mônica falou aqui, que é fundamental. A temperatura que eu deixar no meu fogão, no marcador do botão, ela nunca vai ser a mesma temperatura lá dentro. Isso falando do forno a gás do meu fogão, tá? Ele não tem uma precisão de temperatura, porque a não ser que você tenha um fogão com um forno a gás, que já tenha bem mais tecnologia, e a gente já vai falar dos tipos de forno aí. Tem alguns que são a gás e o fogão é a gás e o forno é elétrico. Existem alguns fogões mais modernos que tem essa diferença. É uma peça, um eletrodoméstico, né? Um fogão, porém a chama de cima é no gás e a parte de baixo do forno é elétrico. Não é esse caso, tá, princesa? É o caso onde é o fogão comum, o fogão normal, onde nós, a maioria das mulheres, temos esse daí, né? Então, o que acontece? Se eu sei que aquela temperatura que eu coloquei ali não é a mesma que tá lá dentro, o que eu faço? Bem, primeiro ponto, eu tenho que saber que o que eu tô marcando no botãozinho do forno, a temperatura lá dentro é menor, é mais baixa. Então, significa que se eu quero assar uma bolacha a 180 graus, eu preciso passar de 180, que se eu deixar no marcador 180, ele vai estar muito mais baixo, a temperatura lá dentro. Como que eu vou ter certeza disso, Thaís? Para ter certeza é só colocando um termômetro, um termostato lá dentro, tá? Fora isso, a gente vai aprendendo com a experiência. Por isso que eu digo, tem fornos e fornos. Tem forno que também tem a questão da regulagem.
Regulagem do quê? Da quantidade de gás que sai lá na chama. Existem vários fatores que interferem na qualidade da chama do teu forno. Então, como assim, Thaís? Por exemplo, não sei se você já observou, mas normalmente ele tem uma tampa embaixo, mas se a gente levantar essa tampa, normalmente a gente faz isso, remove a tampa quando vai fazer uma limpeza mais, né, mais caprichada no forno. Você percebe que ele tem assim, ó, como se fosse uma linguiça lá embaixo, né? O João tá dando risada, mas é uma maneira que todo mundo vai entender. Cheio de furinhos. E por ali é o duto do gás. Ele sai ali que você acende a chama, vai sair o gás e vai fazer o fogo. O que acontece? Não sei se aconteceu com você ou se acontece só comigo, mas, gente, eu já fiz receita aonde ela simplesmente fez assim, ó, na assadeira, né? Bolo principalmente. Aquilo derramou, escorreu, caiu lá embaixo, secou e torrou e tostou, né? E aí o que acontece? Se cai por cima daqueles buraquinhos aonde sai a chama do gás, ele vai ficar entupido. Se ele tiver muito buraquinho entupido, né, pelo uso, pelo tempo, pela sujeira, não a sujeira que não é porque você não limpa o fogão, não, é porque de repente caiu um alimento lá, entrou dentro do buraquinho, grudou, secou e ficou lá e você, né, puxa, esse meu fogão não esquenta, esse meu fogão não esquenta. Então, às vezes, ele precisa de uma certa regulagem, por quê? Precisa o quê? Ir lá desentupir os buraquinhos mesmo para que o gás possa vir e ele aquecer melhor. Que às vezes você tá ligando o botão lá, nossa, eu tô ligando o meu aqui no 230 e ainda assim tá tão demorado para assar minha bolacha. Eu preciso saber todos esses detalhes. Então eu sei que se eu quero ter uma temperatura aqui dentro de 180, eu preciso deixar ele pelo menos em 230 a 250. Nossa, Thaís, essa variação é tão grande. No meu é bem grande. No teu pode ser que diminua um pouco, mas essa variação ela é no mínimo de 30 a 50 graus. Sempre para menos. Então, você sempre tem que colocar mais no botão para esquentar menos lá embaixo, tá? Então, isso é bem importante, essa observação aí, ok? Agora, vamos falar do forno elétrico, que vamos dizer assim, para nós, donas de casa, é o segundo forno que cabe melhor na nossa cozinha por conta do espaço. Thaís, qual é o modelo, que forno elétrico é esse? Eu vou falar desse forno aqui, dá pra ver aí, João? Esse forno aqui? Dá pra ver. Então, ó, esse forno aqui, ou similares, né? Não que seja necessariamente essa marca. Eu comprei esse daqui, a marca é da Fisher, mas eu lembro que na época, quando eu comprei, eu busquei um forno que fosse uma marca conhecida, mas que tivesse na promoção, né? A gente sempre quer um preço bom também, lógico. E o que acontece no forno a gás, que eu preciso saber que no forno a gás que é diferente do forno elétrico? Primeiro, que o forno elétrico ele tem a capacidade de ter um controle de temperatura muito maior do que no forno a gás. Ou seja, ele já começa com uma temperatura menor, ele começa normalmente com 50 graus. E vai alguns até 250 ou outros até 300 graus. Opa! E aí tem gente ligando aqui, né? Vamos colocar no silencioso. Quem que tá ligando? Não sei. Então eu tenho que saber isso, né? Que o forno elétrico ele tem um controle melhor de temperatura e também mais opções de eu trabalhar com as temperaturas. Então, por exemplo, para eu secar bolacha, eu posso secar bolacha, Thaís, aqui no forno a gás? Positivo. Eu posso secar bolacha tranquilamente. Só que a maneira é diferente do que no forno elétrico. No forno elétrico eu tenho mais facilidade. Eu vou ligar 50 graus, vou abrir a portinha, ó, inclusive tem bolacha lá dentro. Eu vou abrir a portinha, né, e vou deixar aqui ligado 50 graus e ele vai ficar secando. Até porque a previsão do tempo aqui em Porto União a semana inteira é chuva. Tá chovendo lá fora e a gente sabe que essa questão da chuva, pra gente secar as bolachas, é fundamental aqui, né? Então os coelhinhos ali dentro. Enfim, Thaís, e agora como que eu vou secar aqui se eu só tenho o forno a gás? Você vai aquecer o seu forno, presta atenção. Primeiro você liga o forno. Deixa ligado por uns 3, 4, até 5 minutos, dependendo aí do tempo que ele leva para aquecer. Aqueceu, desliga.
Aí só então você leva lá a assadeira com as suas bolachas lá dentro para secar. Deixa a porta semi-aberta. O que é a porta semi-aberta? Deixar uma fresta mesmo da porta. O meu não para aberto. O que eu faço? Põe lá uma colher de pau, põe alguma coisa para escorar ali e deixa a porta semi-aberta. Quanto tempo? Até ele esfriar. Esfriou, vai observar. Tá seco, não tá seco? Repete o processo girando a assadeira. Tá? Então são coisas que eu preciso aprender, por isso que eu falo, gente, não tem como, forno e marido é muito igual, a gente precisa conhecer para saber lidar direito. O que eu vou falar para vocês? Eu vou explicar para vocês muito mais detalhe dentro também do curso Bolacha Perfeita. Eu não sei se você fez a sua inscrição ou não, mas se você não fez, não perca a oportunidade, porque todo esse conteúdo que eu tô trazendo nessas lives de aquecimento é para que você já entre bem preparada para o nosso curso A Bolacha Perfeita, que já começa semana que vem, dos dias 26 aos dias 29. E você vai se inscrever lá no site, é rainhadasbolachas.com.br, é online e é gratuito. Agora eu quero dizer para você o seguinte, princesa, presta atenção aqui, só vou fazer uma pausa aqui para eu não esquecer de falar isso depois. Você vai fazer a sua inscrição no curso, você vai colocar lá o seu nome, seu e-mail, o telefone, vai colocar quero participar, ok. O próximo passo, ele precisa ser feito, que é o quê? Ir até a sua caixa de e-mail, olhar, identificar que tem o e-mail da Rainha das Bolachas lá, mas você precisa clicar em cima e abrir esse e-mail, porque quando você abre, tem um botão onde está escrito, um botão verde, confirmar a minha participação. Só depois que você clicar em confirmar a sua participação, que de fato a sua inscrição foi concluída. E se você fizer os passos todos bem certinhos, tem presente esperando para vocês. Além do material que vocês estão recebendo, todo o material de apoio aí das nossas lives lá no e-mail, tá? Então esse e-mail que você vai cadastrar para o conteúdo aí, para você receber todo o conteúdo também que faz parte aí do nosso curso A Bolacha Perfeita. Então todo esse material é para você chegar com tudo no curso Bolacha Perfeita, tá bom? Daqui a pouco mais eu vou mostrar para vocês como fazer ali abrindo pelo Google, tá? Não se preocupem. Então aqui falando também do forno elétrico, ainda uma diferença bem importante. Então aqui eu sei que eu não consigo controlar tanto a temperatura, eu preciso ir usando para conhecer. E aqui a temperatura que eu marcar vai ser exatamente a temperatura interna, tá? Por quê? Porque ele tem termostato. Então ele tem, você pode perceber que quando você liga a 50 graus, a 100 graus, 150 graus, ele acende a luz e se ele vai esquentando demais, ele desliga a luz. Então ele vai controlando, ele vai ligando e desligando para manter aquela temperatura. Agora, qual a diferença? Está na economia também. Um forno a gás, eu vou gastar menos do que um forno elétrico se eu for produzir mais quantidades de bolacha. Se eu vou deixar ele muito tempo ligado, eu vou consumir bastante energia, tá? Para assar bolacha, enfim. E o espaço dele também é reduzido. Quando eu falei para você que naquele forno eu consigo colocar 2 assadeiras, nesse eu consigo colocar uma assadeira. Agora, Thaís, isso é empecilho para eu fazer bolachas? De jeito nenhum. Essa semana a gente conversou com a princesa lá tá morando no Mato Grosso, né? Que ela com um forno elétrico, ela produziu 30 quilos de bolachas no Natal, né? Então, puxa vida, dá para produzir? Dá para produzir. A princesa que falou hoje de manhã conosco, ela produziu 3.000 e poucas bolachas usando o forno a gás. A outra produziu 30 quilos de bolacha usando um forno elétrico desses comuns, né? Puxa, que legal, então significa que eu não preciso mesmo investir num forno para começar a fazer bolachas. Então, assim, eu não tenho empecilhos, eu não preciso buscar uma desculpa para não começar. Não, eu só preciso ter a vontade, aprender como fazer e começar a partir do material que eu tenho. Agora, outra coisa bem importante, forno elétrico, normalmente ele aquece embaixo e aquece em cima. Normalmente ele tem o dourador, com a opção de ligar ou desligar. Agora, o que é interessante, quando eu vou assar bolacha no forno elétrico, eu recomendo sempre que esteja ligado, tanto em cima quanto embaixo,
Por quê? Ele vai assar a parte de baixo e de cima da bolacha ao mesmo tempo. Assim, você consegue ter mais agilidade, ou seja, reduz o tempo assando no forninho elétrico. Porque vai gerar, né, o calor vai distribuir mais uniformemente nas suas bolachas. Então, automaticamente ele assa mais rápido e distribui melhor o calor. A minha mãe, ela viveu na roça, né? Literalmente na roça, no meio do mato mesmo, no meio do nada. E ela conta que ela fazia pão, fazia bolo, fazia as bolachas, tudo a lenha, não existia opção. E ela não tinha nem fogão. Não era nem um fogão a lenha, era no brasido mesmo, né? Então ela conta que para assar as coisas era na folha da bananeira, aquele forno. Eu ainda peguei essa época, minha mãe fazia pão e bolacha, eu fiz muita bolacha junto com as tias, vós, naquele fogão, naquele forno, que é feito de tijolo, parece um iglu, onde você faz o fogo com a lenha lá dentro, deixa queimar toda a lenha até virar assim, aquele brasido. Aí você vai lá com um rastel de madeira, tira toda aquela né, lenha que queimou, toda aquela brasa, e aí você coloca as bolachas lá dentro e vai com uma tampa, né, uma portinha, orifício, com a tampa você vai controlando a temperatura, você deixa mais aberto, mais fechado, mas como que controla? Gente, é no olho, é no conhecer, é no processo, é na experiência, não tem outro jeito. Agora eu vou dizer assim, primeiro lugar para Joyce e para todas as outras princesas, você já usou o forno a lenha? Você já fez alguma coisa? Você tem essa experiência? Porque eu vou dizer assim, pode fazer? Pode, a gente consegue fazer em qualquer recurso que a gente tenha. A única coisa que vai diferenciar se você consegue ou não é a sua experiência, a sua prática. Para quem, obviamente, nunca fez uma comida no fogão a lenha, vai queimar. Ou vai achar que demora demais. Agora, o contrário também é verdadeiro. Para quem é acostumado a fazer comida só no fogão a lenha, vai usar o fogão a gás, queima, né? Então, é muito relativo isso, né, João? Não é verdade? Costume, né? É a questão do costume. Eu, por exemplo, acostumei a fazer minhas comidas na frigideira, daí quando eu fui ver, mãe já comprou outra e a que eu gostava já estragou. E daí até acostumar com a frigideira nova, leva o quê? Leva um tempo, é a mesma coisa para acostumar com o forno. Aí, ó, o João, com 11 anos, já sabe disso. Que precisa ter o quê? Costume, é a experiência. Então, se eu trocar a panela, se eu trocar a frigideira, se eu trocar o forno, é tudo igual. Eu vou primeiro precisar o quê? Conhecer. Por isso que não tem como separar, gente. Forno e marido, eu falo, uns são mais esquentadinhos, outros nem tanto, né? Digo, os mais nervosinhos que queima numa, né, João? Então a gente tem que tomar sempre o quê? Observar e tomar cuidado sabendo aonde que tá o ponto fraco do teu forno ou não. Então assim, se você tem essa habilidade, né, de controlar a temperatura com o termostato, beleza, pode sim assar. Eu tenho até hoje, tenho tia que tem o forno a lenha, daqueles, né, que é o forno de ferro, inteiro, assim, redondo, com vidrinho e tal, e embaixo faz o fogo com a lenha, só que é separado, não é junto da moda antiga, né? E faz até hoje, funciona até hoje, mas assim, se eu for fazer bolacha no forno dela, eu não vou conseguir, ou eu vou queimar, eu vou deixar crua, porque eu não tenho essa experiência mais, né? Então, quem sempre cuidava da temperatura do forno e tal, era ou minha mãe, ou minhas tias, o meu pai também fazia isso, minha avó. Então, eu não tenho essa experiência. Agora, você tendo, pode. Agora eu fiquei com uma dúvida. A senhora disse que a avó assava bolo no fogão a lenha no Brasil. No Brasil, a avó fazia na panela. Sabe como que ela fazia, João? Ela colocava o bolo dentro de uma panela, colocava a tampa e aí cobria ele com cinza. Sabe? Cobria. Ah, entendi. E aí já tinha experiência do tempo, ia lá, abria tudo e olhar, destampava, tava lá assado. Tipo um bolo de panela. Exatamente. Assava assim, dentro da panela. Entendi. Veja só que legal, né? Ok, nós falamos do gás elétrico. Para curiosidade, o forno combinado, né? Esse daqui é mais em escala industrial, mas para você saber que existe um forno combinado onde ele aquece
ele tem vapor, tá? O forno combinado, ele tem um modelo de vapor combinado com várias tecnologias. Então você consegue dentro de um forno combinado assar vários tipos de alimentos. Não é o caso das nossas bolachas, né? Então ele combina ar quente com ar seco, quente, seco e com vapor. Ou com vapor ou ar seco. Então ele permite fazer várias coisas dentro desse forno. Só para saber que existe, são fornos bem caros. Tem fornos que custam aí o valor de um carro, para você ter ideia. Aí vamos falar um pouco sobre o forno de convecção. Convecção, né? Um nome bem esquisito, eu prefiro traduzir e falar aqui que é o forno de ventoinha. Para quem é mais antigo sabe o que é uma ventoinha. Sabe o que é uma ventoinha, João? É tipo um ventiladorzinho. Ah, muito bem. Então aí, ó, nada mais do que um ventiladorzinho lá dentro. O que acontece nesse forno de convecção? Ou o de ventilador, de ventilação ou de ventoinha? É esse forno vermelho que eu tenho aqui atrás de mim. Que foi assim, olha, um dos meus mais recentes investimentos. Ou seja, até aqui eu caminhei com o que eu tinha. Até aqui eu caminhei com o meu forno a gás. Depois eu fui lá, melhorei o meu forno a gás. Mais tarde, por conta da umidade aqui da minha região, eu senti a necessidade de comprar um forno elétrico para secar as minhas bolachas, né, a glaçagem. Ao invés de comprar, por exemplo, uma desidratadora, que eu particularmente, isso é uma opinião minha, nada contra quem tem, mas eu, pra mim, não via necessidade de ter uma coisa só para secar glacê. Se eu consigo fazer a mesma coisa e ainda assar bolachas, né? Então, recentemente, esse forno aqui de convecção. Qual que é a diferença dos dois que eu já falei para o forno de convecção? Como eu disse, ele tem um ventilador, uma ventoinha lá. Ele tem o controle da temperatura igual o forno aqui, esse forno elétrico. Então ele começa, ó, a temperatura de 50 graus até 250. Ele tem a mesma coisa, então controle de temperatura é a mesma coisa. Timer, a mesma coisa. Controla o tempo, né, desliga sozinho. A única diferença mesmo vai ser essa distribuição do calor através do ventilador. Então ele faz com que o calor circule por conta desse ventilador de uma maneira uniforme lá dentro do forno. Ou seja, tanto atrás quanto na frente, quanto em cima, quanto embaixo, quanto de um lado ou do outro, teoricamente ele vai aquecer da mesma forma, na mesma temperatura. Isso faz com que eu tenha uma aceleração na minha produção, ou seja, eu consiga assar bolachas mais rápido, né, com mais praticidade, até porque ele tem uma capacidade maior. Ele leva 4 assadeiras, são 4 esteirinhas que normalmente já acompanham esse tipo de forno. E você consegue, por exemplo, fazer uma receita, assar uma receita numa só vez. Ai, Thaís, então significa que eu preciso comprar um forno desse para começar? De forma alguma, né? Como nós falamos até agora, ó, tem princesas aí que assaram 38 quilos. Gente, você tem noção do que é 38 quilos de bolacha? Para você fazer 1 quilo de bolacha, a massa de especiarias que eu ensino às princesas, ela dá em torno de 700 gramas. Então ela precisa fazer mais de uma massa. Ou seja, se ela precisa fazer mais de uma massa, então ela passou de 40 receitas. Passou tranquilamente de 40 receitas. Né? Bem mais, porque são 700 gramas aí, então seria umas 40 e sei lá, 46 receitas aí mais ou menos. Então é bolacha, né, gente? Isso no período só do Natal. Então para você ver o quanto é fácil, o quanto é prático fazer bolacha, que você não depende de ter um recurso diferente daquilo que você já tem. Porque quando a gente começa, e eu falo por experiência própria, a gente quer o quê? Ah, e o dia que eu tiver aquele fogão, nossa, aí as minhas bolachas vão ficar perfeitas. Ah, e o dia que eu comprar aquele forno, nossa, aí eu tô, né, com as bolachas perfeitas. Isso não é verdade. Às vezes você pode ter o melhor forno do mundo. Se você não souber, não conhecer o forno e não souber fazer uma massa bem feita e saber o processo, o método, como assar, elas não vão ficar boas. Ou elas vão queimar, ou elas vão enrugar, ou elas vão murchar, ou elas vão ficar cruas, né? Então você precisa saber o método, o passo a passo, independente do que você tem em casa, né? O interessante é isso, que você pode sim dar os seus primeiros passos a partir do que você tem em casa.
Lógico que depois vira sonho de consumo, né? Vira sim sonho de consumo. Eu mesma tive o sonho de comprar a minha batedeira planetária. Mais tarde comprei uma segunda planetária. Mais tarde comprei uma terceira planetária. Virei a louca da batedeira, né? Mas assim, são sonhos, né? Que a gente vai conquistando fazendo bolachas. Depois veio o sonho do forno e assim a gente vai, né? Agora vem o sonho da cozinha e a gente... É tão gostoso a gente poder ir crescendo segundo os nossos sonhos, né? Então você vai... Primeiro o sonho é fazer uma glaçagem perfeita, depois o sonho é poder ter o reconhecimento profissional, depois o sonho é começar a investir nos seus equipamentos, depois o sonho é investir no seu espaço e assim a gente vai sonhando e vai conquistando e o universo das bolachas proporciona isso para nós, né? Não é só para mim, mas para quantas princesas aqui que têm conquistado o seu espaço e até têm conquistado sonhos que nem imaginava através das bolachas decoradas, né? Então o forno de convecção nada mais é do que um forno aí um pouco mais rápido por conta da ventilação, né? Da ventoinha. Agora vem uma pergunta, né? E eu recebo, gente, bastante perguntas, já que a gente tá com quase o tempo aí esgotando. Mas aí vem aquela pergunta, e micro-ondas, Thaís? Micro-ondas é forno? Eu posso assar bolacha no micro-ondas? Sim, eu já recebi perguntas assim. Primeiro lugar, micro-ondas ele é um tipo de forno que é possível descongelar, aquecer e algumas receitas é possível, né, assar lá dentro, mas as bolachas, as que eu ensino, não. A gente não usa o micro-ondas. Por quê? Ele é feito através das ondas eletromagnéticas, ele vai sempre aquecer os alimentos utilizando o próprio líquido que o alimento possui, sempre de dentro para fora. Então, se eu colocar, por exemplo, uma massa de bolacha dentro do micro-ondas, ele não vai chegar a assar, ele vai aquecer e vai queimar essa massa, vai estourar essa massa e não vai assar uma bolacha como eu assaria em qualquer outro dos fornos que eu falei aqui para você. Então, ele serve para nos ajudar, para nos auxiliar em algumas atividades que complementam as bolachas. Como o que, por exemplo, descongelar um chocolate é boa, né? Derreter um chocolate, como a gente fez na receita de ontem. Ele ajuda a descongelar alguns ingredientes que às vezes se colocou lá para congelar e vai precisar, né? É uma boa para te ajudar. Mas para dizer assim, se faz falta nenhuma, eu uso assim raramente. Se eu for dizer para você, eu uso o meu micro-ondas para descongelar chocolate, porque eu acabei abolindo o banho-maria, né? Por conta até da qualidade do derretimento do chocolate, pela facilidade, enfim. E daí quem mais usa é uma coisa ou outra para esquentar, né, João? Mas a gente evita usar. Então, assim, é necessário? Não. Quase que se faz desnecessário o uso do micro-ondas. E muito menos para assar qualquer tipo de bolacha, a gente não faz mesmo utilizando micro-ondas. E assim, ó, o forno elétrico ele tende a deixar mais crocante do que o forno a gás, tá? Isso é uma realidade porque ele acaba sendo um processo mais acelerado e ele deixa assim um pouquinho mais crocante. Por isso que é mais fácil quando eu seco a bolacha glaciada no forno elétrico do que no gás, ele tira melhor a umidade, tá? Então, mas se eu pegar assim uma bolacha assada dependendo da massa no forno a gás e no forno elétrico, é só quem conhece muito bem para poder discernir. Dependendo da massa que você fizer, você deixa um pouquinho a mais no forno a gás para ela chegar na crocância que ela teria no forno elétrico, tá? É só deixar um pouquinho a mais no forno, na temperatura mais baixa, tá? Senão, lógico que vai queimar a bolacha. Um grande beijo e até! Tchau, tchau!